a nossa palestrante Paula Arraca, que irá proferir a palestra intitulada Liderança Consciente. Ela, que é a executiva que está redesenhando a inovação na indústria do aço e mineração da América Latina. Senhoras e senhores, vamos receber com aplausos e muito carinho Paula Arraca. Muito boa noite. Estou muito feliz e ao mesmo tempo muito triste. Eu estou vivendo hoje uma revolução de emoções, porque meu coração, minha alma querem estar aí em Manaus com todos vocês, e eu tive que voltar depois de uma longa história que vou deixar para outro momento, para não perdermos aqui no sufoco. Mas realmente estive pronta para subir para o avião para Manaus antes dele embarcar, e realmente o pessoal da Latam não nos deixou embarcar. A história é longa, de muita impotência, de muita raiva, brigamos, corrimos o aeroporto inteiro com Tamires, do meu time, sentimos muitíssimo. Eu sinto muito não poder estar ali para um evento tão importante, para sentir esse calor humano. Apenas 1.500 mulheres e homens também que estão participando desse 13º encontro da mulher contabilística. Então, realmente, hoje eu estou assim, fazendo agora um exercício de aquela máxima, né? Não é aquilo que nos acontece na vida, mas o que a gente faz com o que nos acontece. Então, ressignificando minha presença com vocês hoje, desde esse lugar, que é um lugar virtual, é um lugar mais frio, através de uma tela, mas que não vai impedir que eu traga para vocês toda a minha emoção, toda a minha vontade, minha paixão, meu desejo de continuar aí estando com vocês e me fazer presente agora através dessa maneira, que é a melhor que encontramos para que eu pudesse estar honrando o meu compromisso de estar com vocês hoje. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer todo o time do CRC que ia acompanhando, né? Eu saí cedinho hoje de casa, faz mais de 12 horas que eu saí e voltei, mas conseguimos fazer acontecer esse momento. Então, agradecer pela flexibilidade, pelos novos caminhos que foram abertos para essa possibilidade, para toda a equipe técnica, todo mundo que está fazendo possível essa minha participação. E dizer para vocês que pensamos com tanto carinho, estava ficando aí no hotel, voltaria de madrugada para poder assinar os livros. Tanto é assim que eu estou mandando mais 10 livros para vocês, que vocês vão sortear aí, vocês vão arrumar um jeito, né, de dar esses livros autografados. Eu vou dar eles autografados para as pessoas que sejam aí favorecidas com esse sorteio. Então, estamos vivendo novos tempos. Esse 13º encontro nos chama para um outro grau de consciência. Eu vou estar compartilhando, primeiro de tudo, aqui minha tela, porque eu trouxe muitas reflexões, eu trago várias perguntas. Eu não sei se eu vou ter todas as respostas, mas a gente precisa das perguntas que dão conta dos desafios dos novos tempos. E o que a mulher da contabilidade brasileira, diante desse novo contexto, tem como desafio e tem como oportunidade. Então, vamos compartilhar um momento muito bacana aqui de aprendizado, de muita reflexão e principalmente de conhecimento. Então, eu vou começar aqui, né, trazendo para este momento, para esse desafio que eu tenho, essa missão que foi me encomendada, de ajudar todos vocês a aumentar esse grau de consciência e trazer essa potência, esse lugar que a mulher contabilista pode e deve ocupar nos espaços de negócio, na sociedade brasileira, diante, né, dos desafios da contemporaneidade, e trazendo isso desde um lugar de muita praticidade. Eu sou uma pessoa que eu me considero assim, uma dreamer doer, como se diz às vezes no inglês, como uma sonhadora, mas como uma realizadora, porque sonho bom é o sonho vivido, né? Fala um atleta, amigo meu, triatleta, o Thiago Vinhal, né? O sonho bom é isso, porque a gente acorda e ele continua, ele não acaba. Quando a gente acorda, a gente consegue viver esse sonho, né? Então, o Thiago Vinhal, que é o primeiro atleta negro da história, né? Correr no Ironman, um grande amigo meu, traz essa reflexão. Então,
começo rapidamente. Eu queria estar aqui ao vivo fazendo essa apresentação, mas eu vou me audiodescrever. Caso tenha aqui participantes não videntes, eu sou uma mulher branca, eu meço 1,81 m, então costumo ser, né, bem alta aí no palco. Aqui na tela estou nas proporções aí que a tecnologia permite. Eu estou vestida hoje, eu tinha escolhido, um vestido rosa, para homenagear essa cor que costuma nos representar, não desde um lugar de estereótipo, mas de um lugar do feminino, do que nós representamos enquanto cuidado, carinho, enquanto a beleza da mulher como ponto de cuidado, principalmente das pessoas. Nós vamos falar muito sobre a liderança que cuida, né? O lado feminino, que não é exclusivo da mulher, que está também presente nos líderes masculinos. Mas eu vou trazer primeiro uma introdução, que eu fui apresentada aqui como com alguns cargos. A gente costuma ser acostumado, apresentado com um cargo, né? Eu costumo dizer que a gente é muito além do que um cargo. Até estava olhando aqui dentro da história do CFC, muito interessante, eu soube da história da Clara, né? Parece que a contabilidade brasileira mudou quando teve a Clara aí presidindo um conselho, e hoje tendo 40% de mulheres nas diferentes presidências do CFCAG. Isso é incrível, saber que o Conselho Federal da Contabilidade Brasileira já está muito avançado nessa jornada. Mas acho que essa é uma jornada igual a essa foto que está ali. Por um lado, temos algumas questões pavimentadas, mas tem outras que estão em construção, estão logo no início. E nós aqui todos somos os protagonistas de continuar pavimentando essa estrada e de, ao mesmo tempo, ir conduzindo as pessoas por um caminho que estamos abrindo, que estamos inaugurando, que estamos sendo pioneiros na forma de abrir novas avenidas de oportunidade de crescimento. Então, eu gosto de me apresentar com um crachá, que é esse que está aparecendo aí para vocês, o crachá de eterna aprendiz. É assim que eu me vejo, é assim que eu me sinto, é assim que eu me proponho a ser. Aliás, eu acho que todos somos aprendizes eternos, né? Ao longo da nossa vida, o tempo inteiro, a cada dia, a cada momento, temos uma grande e bela oportunidade de aprender. E aprender não é apenas incorporar novos conhecimentos. Aprender é, além de buscar o novo saber, é ir ampliando o nosso grau de consciência, é incorporar novas visões de mundo, é ganhar novas perspectivas para aqueles problemas que a gente continua tendo e ainda não consegue resolver, é dar luz a novos problemas que antes não enxergávamos. Então, aprender, esse exercício constante, não apenas de buscar o que não sabemos, mas também de buscar aquilo que ainda não sabemos, que é muito mais difícil, nossos pontos cegos. E eu quero compartilhar rapidamente, me apresentando quem sou a partir dos meus aprendizados. Meus aprendizados, claro que muita parte deles vem da minha jornada acadêmica, que tem sido muito boa. Eu tive a oportunidade incrível de estudar em belas casas de estudos, sempre dentro do campo aí dos negócios, também do coaching, futurismo foi a minha última formação, mas eu não vim falar de questões técnicas, eu vim falar de questões humanas, e eu quero trazer exatamente esse lado da minha jornada de vida. Vou contar 4, 5 capítulos muito breves para a gente entrar no nosso conteúdo, mas o primeiro me marcou muito, talvez uma das lições mais importantes da minha vida foi com minha mãe. Minha mãe hoje tem 70 anos, neste momento está passeando em Ouro Preto. Ela veio, porque ontem foi aniversário da minha filha, ela veio participar, e ela é contadora. É uma mulher que está se aposentando este ano com 50 anos de professora na Universidade Federal Nacional de Rosário. Aliás, pelo meu sotaque, vocês já devem ter percebido, né? Que eu não sou brasileira, apesar de que muito me chama que eu sou a mais brasileira das argentinas. Bom, eu sou de uma cidade chamada Rosário, nasci numa classe média trabalhadora, minha mãe professora universitária, meu pai comerciante, e no meio da minha jornada, com muitas dificuldades econômicas, a Argentina, um país que sempre esteve em crise, né? E meus pais sempre lutando a vida. E tinha um momento da minha vida, eu estava no final da escola,
E eu era esportista, eu era atleta. Minha mãe sempre tentou nos trazer para o esporte como processo de criação de uma consciência coletiva. E eu estava goleira de hockey grama, que é uma disciplina, um esporte que talvez é menos conhecido aqui no Brasil. A questão é que me convida para jogar na primeira divisão. E quando me fazem esse convite, eu sabia que a situação econômica não será péssima. Às vezes não chegava a pagar o aluguel, era assim, era terrível, terrível. E eu chego morrendo de vergonha, sabendo que a minha família não tinha condição de pagar uma viagem que me convidam a fazer para jogar na primeira divisão do meu clube. Eu era do juvenil e pelo meu tamanho e tal, né, me chamam para ser goleira da primeira divisão do time. E eu chego para minha mãe toda, mamãe, me convidaram a uma turnê, mas é na Europa, e $2.500. E a minha mãe chega e fala, uau, parabéns! Eu falei, mas a gente não consegue. E ela falou, vai, você consegue, vai, corre atrás do dinheiro. E aquele vai, você consegue, foi a lição de vida mais importante da minha vida. Porque o principal papel da liderança, muitas vezes, é dar a confiança de que você consegue. Vai, corre atrás, que foi o estímulo que minha mãe me deu, foi o que eu precisava para estar aí nessa foto, que eu fui promotora num shopping, eu fui telemarketer, eu fiz bolo, vendi bolo, fiz uma revista. Na época, não sei se vocês lembram, pessoal, que existia algo que a gente chamava papel, né? Certamente feito com árvores, né, da nossa floresta amazônica. A gente imprimia, ainda imprimimos até hoje na era digital. Mas a questão, fizemos revistinha com minhas amigas, vendemos publicidade, consegui meus primeiros $2.500. E uma vez que você, com 17 anos, percebe que você consegue ganhar seu dinheiro, nunca mais parei. Falei, eu consigo. E aí vem a segunda lição. Quando eu já estava no auge de uma carreira de atleta, um atletismo, claro, amador, porque não é esporte que remunera, mas é o esporte que você veste a camisa. Eu sou chamada para jogar na seleção argentina, Jogos Pan-Americanos, estava assim, sonhando. Tem um acidente, 40 luxações de ombro, uma atrás da outra. Hoje é um ombro que não consegue ter uma mobilidade, tem 2 cirurgias, 7 parafusos, e acabou meu sonho. E a grande lição não veio das minhas vitórias, veio das grandes derrotas. Aprender a perder numa sociedade que o tempo inteiro tenta nos vender como ganhar, com atalhos, com receita de bolo, né, com uma série de fórmulas mágicas. Entra no Instagram, só tem pessoas te ensinando a ser milionário, mas ninguém te ensina a aprender a perder com dignidade. Aprendi isso no esporte, aprendi com meus pais, como eles perdiam um negócio, perdiam a casa, perderam um carro, perderam de tudo ao longo da minha vida. E eu trago essa reflexão porque ela é extremamente importante também para o mundo dos negócios. Quando eu parei de jogar hockey, porque o hockey grama não era jamais viável pela minha condição física, eu enxerguei no ambiente dos negócios a possibilidade de trazer o mesmo espírito do esporte, o vestir a camisa, a superação das perdas, dos erros, o trazer o erro como fonte de aprendizagem. E eu vou trazer aqui uma lição que talvez foi a mais principal, porque quando eu estava no processo seletivo, na última instância, era já uma entrevista final, depois de um processo longo, eu trabalhava numa agência marítima, eu sempre trabalhei, né, desde os 17 anos, e aí me chamam para essa oportunidade, que imagina, era incrível trabalhar na ArcelorMittal, na época, a maior empresa de aço do mundo. E eu chego com 22 anos para fazer a entrevista, me achando que eu era assim, a última da fileira, porque os caras chegavam todos de Buenos Aires, engenheiro. Eu não sou engenheira, eu sou administradora, né? E a minha mãe me escreve, na época ela foi trabalhar em La Plata, uma cidade que é a capital, é como se fosse o Distrito Federal da Argentina, para trazer fonte de ingresso, né, para nossa família. Eu morava só com minha irmã na época. E ela me escreve um e-mail falando assim: conselho para sua entrevista, seja você. Se sendo você, você não for escolhida, esse lugar não é para você. E embaixo ela colocou assim: lembre-se que o dia que você precisar abrir mão dos seus valores é o dia de você pedir a conta. Foram 20 anos na ArcelorMittal e eu decidi sair no início deste ano. Entrei trainee e fui a primeira mulher a chegar na diretoria da América Latina.
primeira mulher não brasileira, é discutível. Escolhi morar aqui faz 12 anos, sou mais de 2 brasileiras, amo o Brasil. Não engenheira, né, com 30 e poucos anos, inúmeros desafios, vários legados, muita gratidão com uma empresa que eu amo, que eu até conheci meu marido lá e tal. As minhas filhas falam mais de aço do que de Barbie, né? É uma vida. Mas a minha lição principal é: não adianta liderar 400, 1.000 pessoas se você não lidera as 2, 3, 4 pessoas que compõem sua família. Então, meu time principal é esse que está ali. É o Marcelo, que estamos juntos como co-equippers dessa equipe chamada família há 20 anos. Da Emma e da Sara. Emma é capixaba, tem 9 anos. Sara é Piracicabana, ontem fez 7 anos. E eu chamo elas de caçadoras de incoerências. Elas chegam e falam: mãe, mamãe, você falou isso, mas você fez aquilo. Não sei se aconteceu com algumas de vocês aí, meninas. Quem é mãe, talvez com alguns pais também. Claro, somos incoerentes. Mas olha que interessante. Você não precisa ser super-herói ou super-heroína dos seus filhos e dos seus liderados. Porque na hora que minha filha me questiona, eu falo: é mesmo, filha, tem razão. A mamãe errou. Falou isso, fez aquilo. Vou ficar atenta da próxima. E eu fico pensando, eu tenho 43 anos, na plateia aqui, quem tenha mais ou menos minha faixa etária ou mais, quem de nós que questionávamos nossos pais assim, né? Se alguém ousava questionar, cala a boca. Você ia mandado embora para seu quarto, você tinha saído da mesa, enfim. A gente não tinha nem coragem de questionar. E eu acho aquilo tão bacana. Até estava escutando no painel anterior alguém falando, né, das novas gerações. E como essas gerações já vêm evoluídas, trazem um outro grau de consciência que nos desafia, mas que ao mesmo tempo nos convida a sermos mais humanos, porque não precisamos ter todas as respostas, não precisamos ser perfeitos, então também tira um peso das nossas costas e nos ajuda a perceber que nós também, como líderes, pais e mães, podemos aprender com os filhos e com os liderados. Eu trago esse último capítulo que eu me encontro hoje, que foi realmente uma decisão muito corajosa, muito difícil. Eu fiz muita terapia, porque é uma empresa que eu amo, eu fiz toda a minha trajetória, passei por vários países, fico pertinho do escritório onde eu morava, almoçava em casa aqui, onde eu moro, onde eu trabalhava, né? Almoçava em casa todo dia, eu estava na minha zona de conforto. Vem o convite da DMT para dar as palestras, da Planeta para trazer minha visão, minha experiência. Ao mesmo tempo que não existe conforto na zona do crescimento. Mas a gente não está chamado nesse mundo para sermos confortáveis, para estarmos confortáveis. Estamos sendo chamados para o crescimento e para crescermos juntos e para fazer com que esse crescimento seja sustentável. Não é de qualquer maneira. Essa jornada toda aconteceu aí em muitos países, em vários lares, e a missão principal que fica para mim é que gestão de mudança, mudar, gente, é difícil demais, mas é o único caminho que nós temos para a gente evoluir e se tornar melhor. Então, hoje, eu vou trazer para vocês muitas reflexões, muitas provocações. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é um convite de olhar para o futuro e tentar imaginar como é que será o futuro, o mundo daqui a 10 anos. Como é que serão as cidades, como é que serão os carros, o trabalho, as relações humanas, como é que será o ano 2030, como é que será a vida lá na frente. E esse tipo de reflexão é extremamente importante, porque ela nos convida a olhar para o amanhã e enxergar
A segunda pergunta, que é exatamente a mais importante: o que garante que daqui a 10 anos a sua empresa vai estar viva, gerando emprego, gerando lucro, gerando satisfação para os seus clientes, gerando valor para a sociedade? Será que é seu serviço? Será que é algum tipo de produto que você vende? Será que é o atendimento que você oferece? Serão esses concorrentes que são fracos? Talvez seja, mas o mundo está mudando muito rápido. A gente está vivendo uma era de transformações tão disruptivas, de uma velocidade que a gente está naquela sensação, correndo como se fosse uma esteira apenas para permanecer no mesmo lugar. O Walter Longo chama essa dinâmica de morrer. As empresas não morrem mais apenas por fazer algo errado. As empresas morrem também por fazer a coisa certa por um período de tempo longo demais. Então, eu trouxe para vocês uma reflexão, um vídeo de um grande futurista. Eu tive a oportunidade de estudar virtualmente, né, com Otto Scharmer, que ele é o grande especialista em transformações. E ele traz uma visão de quais são os sinais de transformação emergentes e quais são aquelas forças que estão em declínio. Então vamos assistir rapidamente para continuar aqui a nossa reflexão. We live in an age of profound disruption, where something is ending and dying, and something else is wanting to be born. Deixa só correr ele de novo, pessoal, porque aqui na minha tela ele não estava correndo. Vamos ver se agora aqui, segunda oportunidade. Vou até fazer diferente. Vou só compartilhar. Ó, agora foi, então pera. Vou compartilhar novamente a tela, que a gente garante que vocês consigam assistir com som e movimento, como eu estou assistindo aqui. We live in an age of profound disruption, where something is ending and dying, and something else is wanting to be born. What's ending and dying is a civilization that's built on a mindset of maximum me, of bigger is better, and of special interest group-driven decision-making that has led us into a state of organized irresponsibility. What's being born is less clear. It's a future that requires us to connect with the deeper level of our humanity, to discover who we really are and who we want to be as a society. A gente estava fazendo a nossa prévia desse momento com Joaquim, com a equipe toda de vocês, né, do CVC, e olha que interessante. Ele falou para mim assim: Paula, nós éramos guardadores dos livros. E quando a gente olha esses números aqui, eu digo, a gente não pode ser mais, a contabilidade não pode ser guardião dos livros apenas. Aliás, esses livros nem existem fisicamente mais. Mas que livros são esses que nós precisamos escrever? Que histórias são essas que nós precisamos ressignificar? Será que essa conta está levando em conta o que merece a pena ser contabilizado? Olha essa conta que está aqui na tela, gente. São 3 indicadores apenas. Que dentro do centro do MIT, eu gosto muito de fato e dado. Porque aí a gente sai da opiniologia e traz a realidade do jeito que ela é, para poder influenciar nela e torná-la melhor. Ambientalmente, a humanidade consome 150% dos recursos naturais por ano. Isso quer dizer que a gente chega no dia 2 de agosto e seramos
nosso orçamento ambiental e começamos a rodar o planeta em vermelho até 31 de dezembro. Não preciso dizer aqui para essa audiência que essa conta não fecha. Quando a gente olha essa conta a nível social, olha o desequilíbrio, vocês estão vendo aí, mais de 2 bilhões de pessoas que não têm nem R$ 10 por dia para viver. Hoje, né, no dia 22 de setembro, em pleno setembro amarelo, sabemos que o desafio da saúde mental e emocional é o grande desafio, é a nova pandemia que enfrentamos enquanto humanidade, apesar de que ainda não esteja formalmente declarada. Então, essa conta aqui não está boa não, gente. E esse é um grande problema nosso. E para esse problema, a gente tem que trabalhar nas soluções que passam, certamente, por algumas tecnologias, mas a tecnologia nunca é fim. A tecnologia é meio. A indústria 4.0 não conseguiu dar conta dos grandes desafios da humanidade. Por isso que durante esses últimos anos pandêmicos, surge um novo conceito, que Japão, muito pioneiro na sua visão longeva de construção de futuros, chama de sociedade 5.0. E o que o Japão diz? Nós precisamos trazer os 17 ODS que estão coloridos aí na borda externa da mandala como grandes norteadores do desenvolvimento de soluções inovadoras pautadas nas diferentes verticais de inovação, as diferentes tecnologias digitais, com todos os atores que compõem nosso ecossistema. Olha que conceito interessante. E ainda vai além. Também na pandemia surge um outro modelo para entender o mundo que a gente vive e operar melhor nele. Então a gente vinha usando um termo, certamente vocês conhecem, chamado VUCA. A gente falava que vivíamos num mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. O mundo continua naquela dinâmica, só que é uma dinâmica que surge num contexto de Guerra Fria, tem, né, várias décadas. Ele não consegue dar conta da complexidade do mundo atual, que além dessas qualidades, hoje é um mundo que tem uma dinâmica de fragilidade, ansiedade, não compreensibilidade e dessa incapacidade de determinar de forma linear efeitos e causas e efeitos. O mundo quebrou todas as lógicas. E por que isso é importante? Porque isso demanda de nós novas competências, demanda um novo mindset, demanda uma mentalidade muito mais horizontal. Vocês viram no vídeo, né? Não é mais maior, mais rápido, melhor, grupo de interesse, o mundo está horizontal. Esse jogo mudou. Esse é um jogo que onde vocês enxerguem essa palavra grande, vocês vão ler juntos. As pessoas queremos criar juntas, queremos participar juntas, queremos trabalhar juntas, queremos fiar juntas, mas é juntas e misturadas, porque não adianta que os grupos tomadores de decisões continuem sendo homogêneos, do mesmo lugar, muitas vezes de privilégio e homogêneo que não permite inserir novas perspectivas. E que isso, além de ser uma grande causa do ponto de vista social, que eu tenho como valor, mas respeito que não é valor e entendo, não é valor para todo mundo, eu trago aqui, falando em negócios, do ponto de vista estratégico. Você trazer pessoas diversas para seu time é fundamental para enriquecer a tomada de decisões. Para você começar a organizar sua empresa, seu negócio, seu empreendimento, sua organização, de maneira que se oriente cada vez mais aos diferentes ecossistemas de negócios que seu negócio atua. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É um estilo de gestão que ficou totalmente limitado para conseguir dar conta dos desafios contemporâneos, para conseguir encontrar oportunidades num mundo que está cheio de ameaças e para conseguir trazer para esse novo jogo dos negócios a principal destreza, que é o que eu chamo de uma liderança ambidestra, capaz de, ao mesmo tempo, cuidar do negócio, trabalhar no baixo risco, trabalhar na previsibilidade, no concreto, no tangível, na eficiência, no baixo custo, na manutenção da operação do jeito que ela é, enquanto cria o futuro. Essa criação de futuro é algo extremamente diferente. É um universo que nos
convida e nos demanda ousadia, risco, criatividade, experimentação, sensibilidade, sutilezas. Não é tangível, não é necessariamente pragmático, não é binário. Estamos falando nas possibilidades. E as possibilidades de criação do amanhã precisam se unir. Nós precisamos acabar com a tirania do ou e inaugurar a prática convergente e colaborativa do é. Integrar essa dinâmica de mundos não é algo apenas utópico. Tem grandes estrategistas, trouxe aqui um exemplo para aqueles que gostam de ter mais embasamento acadêmico, né? O Vijay, grande professor de universidades americanas, investidor, e ele tem essa filosofia que eu acho ela muito bacana, porque ela é muito simples. Eu gosto muito de simplificar, né, gente? O mundo já é complexo demais, vamos tentar simplificar. E ele diz o seguinte: fazer estratégia no mundo, no contexto contemporâneo, demanda 3 caixas. Demanda gerenciar o presente, matar progressivamente alguns elementos que não vão fazer sentido lá na frente e criar o futuro. É o que eu chamo das 3 Cs. O que nós precisamos continuar a fazer? É a primeira pergunta. A segunda é: o que nós precisamos cessar, parar de fazer? E a terceira pergunta é: o que nós precisamos começar a fazer para nos mantermos relevantes? Empresas que são future ready, que estão conectadas com desafios futuros, elas perceberam que essa nova forma de fazer negócios demanda outras ambições, outros imperativos. O papel de uma empresa, dos negócios na sociedade, vai muito além do que apenas gerar lucro, que é o que muitos de nós aqui aprendemos certamente na universidade, seguindo aí Milton Friedman e toda uma filosofia de administração, de gestão, de contabilidade, que era extremamente limitada. Então percebam que o poder de escolha do ser humano vem aumentando ao ponto em que a legitimação dos negócios não vai passar apenas pelo acionista, não vai passar apenas pelo lucro. Ela precisa ampliar e enxergar cada vez mais esse conceito que não é nem apenas ESG, é ESG, porque a geração de trabalho, de riqueza, de crescimento econômico, de prosperidade é super importante. Não dá para separar isso da prosperidade socioambiental, de uma base de governança, porque a governança é o piso dessa história, são os pilares acima dos quais a gente sustenta um negócio, sustenta uma sociedade. E eu sei que essa visão 360, que integra lucro, pessoas, planeta, propósito, num lugar só, quando a gente olha para todos esses pontinhos que aparecem nesse mapa, parece muito arriscado. Parece, nossa, a gente tem que mitigar todos esses riscos. Mas eu te faço uma pergunta. Quem corre o risco maior? Quem faz ou quem fica assistindo? Porque não é ignorando as mudanças que elas deixam de acontecer. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. É muito provável que a idade do petróleo, a era do petróleo, não acabe por falta de petróleo. As novas formas que o ser humano vai descobrindo superam, se instauram, e uma vez que elas se instauram, você não consegue voltar para trás. Então, mudar é a única forma que a gente tem de evoluir. E eu sei que mudar é difícil, porque o nosso cérebro está configurado, nós temos o entendimento de que mudar é um gasto de energia. O ser humano só muda porque a gente precisa ou porque a gente quer. Nós mudamos por um desses 2 motivos. Aliás, se a gente não enxerga que o potencial ganho na mudança não vai ser maior ao gasto de energia da própria mudança, do processo até chegar lá, a gente não vai querer sair do lugar. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, não apenas a necessidade da mudança, que certamente está aqui, está instaurada pela própria dinâmica de mundo e de evolução. Não mudar já representa ficar para trás. Mas eu quero chamar a atenção a essa outra palavra que aparece aqui na nossa frente, que é a paixão. É uma palavra muito representativa, faz muito sentido para mim,
E não apenas como algo romântico. Toda vez que eu lembro da paixão, eu lembro até da paixão de Cristo, né? Desse grande sacrifício, esse sagrado ofício. Tem longe do lado romântico. Mas para aqueles que são também mais pragmáticos, para sair de uma seara de religião, porque eu não quero entrar nesse território, eu gosto de trazer um exemplo muito bacana, muito inspirador, do Steve Jobs, que foi um grande líder, muito polêmico, né? Não é casualidade, mas essa genialidade, esse incômodo que ele tinha, fez dele um líder que o tempo inteiro enxergava a realidade e essa paixão de tornar a realidade mais simples, melhor. Não sei se vocês assistiram o filme dele, tem uma cena muito emblemática, onde ele está discutindo com a filha, né? Aliás, o filme mostra várias discussões dele com a filha, já nessa etapa adolescente. E numa hora, a filha está discutindo, reclamando mais uma vez, porque ele não participava da vida dela, né? Ele estava num evento da Apple, num teatro, anunciando um produto lá. Ela chega até o teatro, ele sai correndo atrás dela, fica numa cena no estacionamento. E ela, enquanto está falando, reclamando e tal, ele está olhando para ela, ela não está nem escutando o que ela está falando. Mas ele está olhando para ela e ela está parada aqui, né, no cinto dela, né, na calça jeans, ela tem um aparelho, um tijolo, que a gente chamava de Walkman. Não sei se vocês lembram, né, pessoal? A gente usava aquilo, escutava as músicas com fone parecido, semelhante a esse que eu estou aqui com cabo. Tínhamos 10 músicas, 12, né, no máximo, na fita. Ele olha para ela, incomodado com aquilo, e fala assim: eu vou pôr 1000 músicas no teu bolso. Então vamos escutar desse cara brilhante que fez dos seus incômodos transformações nas nossas vidas, né? Colocou um celular na nossa mão, 1000 músicas no bolso, ele fez tanta coisa. Por que a paixão é importante? E por que você precisa estimular a paixão nos seus times de trabalho? People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it, you got to have passion. Então, amor, perseverança é a base de longevidade. Longevidade dos negócios, longevidade dos relacionamentos humanos. E a gente está vivendo um momento que é chamado de People Centricity. Eu conto no meu livro um capítulo específico sobre esse tema, porque é uma transformação muito importante que nós precisamos entender. Qual que é a importância dessa distinção entre a necessidade e a vontade? À medida que o ser humano vai satisfazendo suas necessidades, cada vez mais começa a pautar suas escolhas pela sua vontade. Então vamos ver isso no ser humano em 3 papéis. Enquanto colaboradores, eu queria fazer uma pergunta, gostaria que levantassem a mão aí que eu estou enxergando vocês. Quem aqui tem boleto para pagar? Gente, boleto é uma folha que chega com código de barra, levanta a mão, só para ver aí, boleto para pagar. Estou vendo uma galera levantando a mão. Então, que bom. Eu tenho muito boleto para pagar também. Então, você tem boleto para pagar. O que você faz? Procura emprego. Uma vez que você vai tendo uma situação econômica mais saudável, né, mais resolvida, você começa a pautar sua escolha de com quem trabalhar, de onde você, muito mais pelo seu propósito e pela sua real vocação, pela sua missão. O mesmo acontece do ponto de vista de consumidores. A gente sabe que hoje, no mundo que vivemos, oferecer um produto ou serviço é algo totalmente limitado. As pessoas cada vez mais procuram empresas que se posicionem como solução. Eu vou trazer esse exemplo de maneira bem prática, para
que é ser solução? Eu já morei, né? Falei para vocês em vários lugares. Muitas das mudanças que fiz não foram mudanças chiques, né? Foram mudanças de muita perda. Eu contei um pouco dessa história. Eu estava agora já numa mudança mais bacana da minha vida. Aqui no Brasil, que eu amo morar aqui. Eu cheguei em Belo Horizonte, fui almoçar num restaurante, mas minha filha, Sara, que está agora com 7 anos, estava com menos de 2. A gente veio morar aqui faz 5 anos. Quem é mãe e pai aqui de neném, né, de criança, com 2 anos, começou a voar de febre, assim, voando. E você começa a ficar meio desesperado, né? Perguntei no restaurante, não tinha remédio. Pego o celular e ligo para uma drogaria que ficava muito perto, a maior cadeia de drogarias de Minas Gerais. Eu não vou falar o nome aqui, mas certamente quem transita ou que vive em Minas Gerais, a cada quarteirão tem uma aqui abaixo da minha casa. Eu amo, porque resolve sua vida. Mas naquela oportunidade, 5 anos atrás, mundo pré-pandêmico, aquela transformação digital ainda não aconteceu, ligo e falo, sim, eu preciso um Tylenol Baby, eu tô aqui na churrasqueria tal. Sim, senhora, daqui a 2h15, nós entregamos para você. Uau, 2h15, eu já cheguei na minha casa, peguei o remédio da minha gaveta, né? Não me atende. Aí meu marido fala, amor, tem um startup, chama Rappi. Aí entro no Rappi, faço o download, carrego CPF, RG, bababá, babá. Você coloca toda a sua informação, né, pessoal? Você não sabe se por trás daquele trem tem até a máfia russa. Mas você carrega toda a sua informação pessoal. 15 minutos eu tinha o Tylenol Baby, que normalmente eu pagava ele R$ 15, eu acho que eu paguei ele 30, 2 vezes o valor. Eu comprei um produto serviço? Eu comprei o fim da febre da minha filha, da forma mais rápida possível. E eu estive disposta a pagar 200% do preço. Então perceba que conveniência faz parte da solução. Agilidade, simplicidade. Então, se você com seu negócio não se posiciona como solução, está perdendo uma oportunidade de se diferenciar incrível. Uma oportunidade de rentabilidade e uma oportunidade de você fidelizar seus clientes pelo seu atendimento, pela sua conveniência e por escolher ser solução. Quando a gente olha a comunidade no sentido amplo do que representa, né, a sociedade hoje, a sociedade, quando vê as operações das diferentes empresas vizinhas, não aceita mais um projetinho social, uma cesta básica, você chegar aí e fazer uma doação. Claro que é legal, mas não é filantropia. A sociedade quer construir um mundo melhor. E construir um mundo melhor quer dizer que a gente precisa trazer para a nossa realidade a cocriação como nova forma de fazer negócios. Então, eu estou finalizando, caminhando aqui já para o final. É um modelo do meu livro, é um modelo, claro, que traz essas 7 Cs de maneira ampliada. Eu vou aqui trazer elas de maneira muito breve para já caminharmos para esse encerramento. Os 7 Cs começa pela causa, porque toda estratégia, para que seja coerente e consistente, precisa partir de fora para dentro. Então, essa causa é a dor que sua empresa resolve no mundo. E não precisa inventar a roda. É só olhar para os ODS e escolher qual que você já está atuando com seu negócio. O segundo C é a cultura organizacional, que é a única fonte de vantagem competitiva que sua empresa não consegue, o concorrente não vai copiar da sua empresa, é seu. Isso não se define por aquilo que você acha que você é, pela forma em que você diz que atua, mas pelo pior comportamento que você está tolerado. Vou ter que caminhar um pouquinho mais rápido, o pessoal me deu aqui uma alerta que está com o tempo justo, vou passar um slide aí. Colaborador são 3 componentes, é a pessoa, é a cultura, é a liderança. Eu quero chamar a atenção a essa liderança como catalisadora da inovação, como essa cama elástica que aparece no fundo para dar propulsão para que as pessoas cheguem bem alto e acolher na queda, porque vai ter queda. O foco do cliente, trazendo o cliente para o centro das nossas soluções. E perceba que até um cabeleireiro precisa inovar. Inovação não é tecnologia. Inovar
é observação empática, é escutar o cliente, estar perto dele, é perceber quais são suas dores e resolver de maneira criativa, inclusive olhando não apenas a experiência do cliente, mas também do consumidor. Ele pode estar enxergando uma perspectiva totalmente diferente e a experiência do consumidor pode estar sendo terrível. E sabendo que isso afeta totalmente as decisões de capital, porque o capital está cada vez mais consciente, protagonista da criação de futuro e escolhendo cada vez mais opções que propiciem competitividade, inovação e sustentabilidade para aquele empreendimento. E é uma jogada que não precisa ser feita de maneira solitária, é um esporte coletivo que convida clientes, colaboradores, parceiros, universidades, associações, entidades de classe como a CFC, startups que vieram para dinamizar esse ecossistema e que a gente eleve o jogo dos negócios para outro patamar e todo mundo junto consiga se tornar mais inovador, competitivo e sustentável. Eu sei que isso pode parecer muito complexo, mas por trás de cada bolinha tem gente. Gente igual a gente. Então não precisamos complicar, precisamos simplificar e trazer a competitividade como uma grande forma de jogar o jogo. Como é que nós vamos atender nosso mercado, como é que a gente vai cuidar da cadeia de valor e aprimorar continuamente. Humanas que estão dentro da gente. A humildade para aprender, a generosidade para compartilhar, a responsabilidade para se comprometer e a coragem para inovar, para ser dono da visão e não apenas um gestor tradicional. O gestor tradicional costuma chegar para seu time e falar: qual que é o nosso orçamento? É a primeira pergunta. E a segunda é: o que nós vamos fazer com isso? Uma gestão consciente, uma liderança empreendedora, uma liderança criadora de futuros, chega para seu time e a primeira pergunta que faz é: o que nós queremos atingir? E a segunda pergunta é: o que nós precisamos? Nunca subordinem objetivos a recursos, porque os recursos são limitados por natureza, mas os objetivos nos conduzem para o futuro. E por falar em futuros, eu fiz essa pergunta no início para vocês: como é que vocês achavam que seriam os futuros? Sempre pensando em pluralidade de possibilidades. Eu acredito que os futuros vão ser cada vez mais tecnológicos, mas enquanto as máquinas se tornam melhores em fazer, nós, humanos, precisamos nos tornar melhores em ser, que é isso que nos faz humanos. E eu quero fechar com uma reflexão final, que é feita pela minha filha Sara, a minha caçadora de incoerências, que vai ler para nós uma mensagem de um mestre hindu, muito breve, mas muito profunda, porque grandes transformações passam por pequenas e consistentes mudanças que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos aprender com ela. Então, minha pergunta hoje para você é: o que você pratica todo dia? O que você pratica? Porque você se tornará muito bom naquilo que você pratica. O que você pratica? Você pratica a alegria em sua vida? Você pratica a paz em sua vida? Você pratica a felicidade em sua vida? Ou você pratica a reclamação? Porque se você reclamar, vai ficar muito bom nisso. E você ficará tão bom nisso que achará defeitos em tudo. Mesmo quando não há defeitos, que um leigo
não consegue perceber. Você, sendo um especialista, vai perceber. O que você pratica? Você pratica a raiva? Porque se você praticar a raiva, vai ficar muito bom nisso. E você ficará tão bom nisso que a coisa mais trivial o deixará com raiva. Como se sentar no avião e ver que o assento da frente aparenta ser melhor que o seu. E isso é muito injusto por parte da companhia aérea. O que você pratica? Você pratica a preocupação? Porque se você praticar a preocupação, ficará muito bom nisso e você vai ficar tão bom nisso que tudo vai te preocupar, inclusive os problemas que você não tem. Então, eu proponho, se é verdade, que tudo é uma questão de prática. Então, eu proponho você pratique a alegria. Muito obrigada, pessoal. Os nossos agradecimentos a Paula Hara pela gentileza também desta transmissão, ela que aqui não pôde estar conosco presencialmente, como já afirmou no início de sua palestra. Muito obrigada, até um próximo encontro. Aplausos.